Olá! Pois é, cara de pau a minha, né? Aparecer depois de tanto tempo como se nada tivesse acontecido. Porém, assim, vida de professor, né, gente? Eu tô na ativa, então época de prova, coisa de trabalho, eu tava de férias, fiquei de férias, queria curtir. E aí ficou aqui largado as traças um pouquinho e tal, mas eu recebi umas ameaças dos meus alunos, assim, uma correção. Eu falei, vou fazer um videozinho assim. E aqui estou de volta para reativar o Mister de Science e a gente continuar conversando sobre cultura pop e ciência. Então, bem-vindos de volta, já estou me desculpando. E se não me desculpar, tá tudo bem também. E é isso, tá? Fiquei comigo e vamos pro vídeo. Então, vocês com certeza já viram aí no título, no tema e na capa e seja lá o que for, mas hoje o nosso assunto vai ser... Então, nosso assunto hoje vai ser Naruto, né? Então, hoje nós vamos falar de alguns elementos de ciência presentes no anime e na obra de Naruto. Assim... vocês não vão me ver falando de Boruto, porque assim, tem um limite do mau gosto que não dá pra aturar, assim, vai ficar só em Naruto mesmo, tá? Desculpa, eu não consigo assistir Boruto pra fazer conteúdo. Desculpa aí, gente, foi mal. Naruto é uma obra que é um pouco bittersweet pra mim, porque por mais que ela seja muito divertidinha de assistir, ela tem algumas inconsistências que me incomodam muito, como por exemplo, você chega bem lá no início do Shippuden, na mesma era que eles estão se comunicando por pássaros, eles têm microfone com radiofrequência. Então, tipo assim, a questão da tecnologia, como eles têm essa relação com a tecnologia é um pouco complicada, é um pouco não linear. Isso Boruto resolve muito bem, isso assim, tem uma coisa que a gente tem que elogiar Boruto, é isso. Mas enfim, em Naruto isso não é muito tão acurado. E também tem algumas cenas que você olha e fica tipo assim, anatomia pra quê? Ciência pra quê? Como por exemplo essa daqui. Sim, Sakura fazendo o coração do Naruto bater, mas cadê costela? Ela furou os pulmões, ela passou direto, ele não tem pulmão, ela não passa pela costela. Que garoto é esse? Que anatomia é essa? Mas enfim, a gente tem alguns elementos legais sim que vale a pena discutir. Então fica comigo durante esse vídeo e vamos entrar no mundo ninja. Faz de conta que eu consigo fazer um efeito aparecer um clone meu aqui. Não consigo, mas faz de conta que aparece. Pum! Kagebushin no Jutsu! Clone. 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 Um dos elementos centrais de Naruto em relação à ciência, e que eles usam esse conceito a uma extensão bem grande, são os conceitos de hereditariedade, né? Dentro da genética, a gente chama de hereditariedade aquelas questões, aquelas características genéticas que são passadas dentro de uma geração, dentro de um grupo genético específico. E aí dentro do anime a gente tem os exemplos que são as Kekkei-genkais. Os Kekkei-genkais são nada mais nada menos do que algumas heranças genéticas. E aí o anime trabalha isso de um certo modo bem legal, porque ele trabalha com uma relação de dominância, recessivo e coisas do tipo. Então vamos pegar, por exemplo, né, eu falei que não ia falar de Boruto, mas acho que a gente vai ter que acabar de falando de... Vamos pegar, por exemplo, o próprio Boruto, né, que ele é um resultado do casamento entre um Uzumaki e uma Hyuga. E os Hyugas são conhecidos por terem uma técnica genética muito específica, que é o Byakugan. E é uma técnica genética que só existe dentro desse clã, né? Dentro desse grupo genético. E aí o que acontece? Essas duas pessoas se casam, são pessoas que são de grupos genéticos diferentes. O Naruto não é um Hyuga e a Hinata eles se casam e eles têm um filho, que tem dois filhos, uma que é a Himawari, que ela tem o Byakugan, e o Boruto, que ele não tem o Byakugan. E daí é muito interessante você observar que a gente acaba trabalhando um pouquinho essas questões de hereditariedade, né, de dominância e recessividade. O que é uma característica dominante? É aquela que vai prevalecer
sobre outras. Uma característica recessiva é aquela que vai ser apagada frente a uma dominante. E a gente vê mais ou menos como funciona isso, né? A gente pode entender o Byakugan mais ou menos como uma característica recessiva, uma vez que ele só aparece quando há casamento entre membros do próprio clã, entre membros da própria família. Então essa característica só aparece necessariamente em pessoas Hyugas que se casaram com Hyugas. E quando a gente tem um Uzumaki casando com uma Hyuga, essa característica já não aparece totalmente nas gerações que vêm. Então a gente pode ali também ver uma questão de dominância e recessividade dentro dos alelos, né, dentro da genética responsável por despertar e por trazer o Byakugan. E a gente tem uma série de outras questões genéticas que também aparecem, o próprio Sharingan, mas o Sharingan ele tem uma dinâmica um pouco diferente sobre o despertar, né? E algumas outras técnicas, como a gente, por exemplo, pode ver também o Kimimaro, que é esse personagem aqui, né? O Kimimaro também tem uma Kikigenkai, na qual ele pode manipular os ossos, é a Kikigenkai do clã Kaguya, mas não é todo Kaguya que tem essa Kikigenkai. Então a gente também trabalha, a gente também pode entender essa questão da dominância, da recessividade dentro dessa característica genética. Então isso, o Kishimoto trabalha isso de uma maneira bem sutil, ele não explora isso. Tudo bem que o Kishimoto não explora muita coisa dentro da obra que ele criou, desde que não seja Sasuke e Naruto, esquece, não vai ter desenvolvimento de personagem. E Kakashi, não tem desenvolvimento de personagem. Voltando, então é uma coisa que o Kishimoto não trabalhou tão bem, mas um olhar mais atento de um biólogo, um olhar mais atento de uma pessoa que gosta de genética, vai entender que essas características de dominância e excessividade estão presentes na obra. Ainda falando da área de genética um pouquinho, o Kishimoto também trouxe mais para o final da obra uma questão que também tem muito a ver com a genética, né? Que é a questão da... Gente, eu não consigo, eu preciso falar. O Naruto é muito superestimado, mas enfim. Que é a explicação que ele usa para tudo. Células do Hashirama. Voltando. O Kishimoto traz para a obra tudo resolvido com células de Hashirama, né, que são implantações. Então, basicamente, as células do Hashirama, elas atuam como células tronco. Então, quando eu comecei a assistir esse final da obra e eu vi que a célula do Hashirama é usada para criar braço, a célula do Hashirama é usada para curar feridas, a célula do Hashirama é usada para melhorar rendimento, a célula do Hashirama é usada... Me lembrou muito célula tronco, né? Que são células troncos? Embrionárias, principalmente. Células troncos embrionárias são aquelas que elas não têm um tipo específico e ela acaba podendo virar algum outro tipo de célula, né? Então, por exemplo, uma célula tronco embrionária, ela pode originar uma célula muscular, uma célula do tecido ósseo, uma célula do tecido conjuntivo, ou seja, ela pode se diferenciar em outros tipos de célula. E o Kishimoto faz muito parecido com isso na questão das células do Hashirama, né? Você vê o Orochimaru usa a célula do Hashirama para criar um novo indivíduo, que é aquele que aparece lá e depois nunca mais aparece, depois aparece de novo, depois desaparece. O próprio Naruto, no final da obra, ele perde o braço, ele tem um novo braço cultivado por células do Hashirama. Então parece que a célula do Hashirama pode fazer muita coisa, menos dar os movimentos de novo do Gai Sensei. Aquele dali merecia. Mas isso também é um conceito de genética, né, um conceito de biologia que o Kishimoto acaba brincando ali um pouquinho, e se você fizer um esforço, você consegue ver muito bem uma associação entre as células troncos e as células do Hashirama. Um close, porque agora nós vamos falar das duas shinobis, das duas kunoichis mais poderosas da obra, né? A segunda mais poderosa, que é a Tsunade, e a mais poderosa, que é a Sakura. Gente, não tem como. O próprio Kishimoto falou, a Sakura é a mais forte, ela superou a Tsunade, e é isso. Porém, quando a gente observa os fatos científicos, né, uma alusão maior à ciência, a Tsunade ela tem feitos maiores em relação a isso, né? Porque os grandes maiores feitos da Tsunade, ela está mais no campo médico do que no campo de combate. Tudo bem que ela tem sim alguns combates muito interessantes, mas os maiores feitos dela na obra estão no campo médico, enquanto da Sakura os maiores estão no campo de combate.
Então vamos falar um pouquinho da Tsunade e das suas técnicas. E eu começo com aquela batalha que é incrível, é uma das coisas assim mais legais que eu vi em anime de maneira geral, não só em Naruto, que é o encontro, o primeiro encontro da obra entre os três seinen lendários que eles lutam, invocam seus Kityoses enormes lá. E a gente tem um pequeno combate entre a Tsunade e o Kabuto. E esse combate é muito legal, porque são dois ninjas médicos. O Kabuto admirava muito a Tsunade pela fama que ela tem, e ele combate ela de um modo muito respeitoso também, né? Tipo, meu Deus, eu estou lutando com uma pessoa que é sinistrona. E aí a Tsunade usa uma das minhas técnicas que infelizmente eu não vi ela usando nunca mais, e é uma das coisas assim mais legais que eu já vi de criatividade também, que é quando ela dá um tapa na nuca do Kabuto e ela envia o chakra dela pra dar um disturbance, né? Pra dar uma... Como é que eu posso falar isso em português? Uma atrapalhada nas conexões nervosas do Kabuto. E isso é muito legal quando você consegue entender que todo o nosso caminho, né, todo o nosso caminho de informações que percorre o nosso corpo, ele é feito a partir do nosso sistema nervoso, né, a união entre o nosso sistema nervoso periférico e central. E aí o que a Tsunade faz é confundir justamente esses sinais elétricos, né, esses sinais elétricos que passam pelo nosso corpo, levando essas informações. Então, por exemplo, um sinal elétrico que vai de um neurônio para outro para chegar no cérebro, ser interpretado e mandado de volta para os órgãos periféricos, por exemplo, para o movimento, para a ação muscular, foi completamente ali realocado, né? Então, por exemplo, ela dá esse tapa, ela bagunça todas as sinapses que estão acontecendo ali, todas as transmissões elétricas, e o Kabuto perde o controle total do seu corpo. Então, quando ele mexe um braço, na verdade, quando o cérebro dele envia o sinal para mexer um braço, os sinais elétricos que estão passando de um neurônio para outro estão tão confusos que ele mexe uma perna. Ele quer mexer a perna, ele mexe um braço. Ele quer mexer o pulso, ele mexe o joelho. Então, assim, é uma técnica muito maneira que, para você entender como ela funciona, a gente precisa entender esses elementos muito básicos. Que o nosso corpo é formado por uma rede de neurônios, né? Uma rede de neurônios e uma rede de nervos, e que são parte do nosso sistema nervoso periférico, que está conectado ao central, que é a nossa medula espinhal, e o nosso cérebro, e é graças a essa comunicação elétrica que acontece entre eles, entre os neurônios, né, desse sistema nervoso, que a gente consegue realizar nossos movimentos, as nossas funções musculares, as nossas funções fisiológicas também. Então é uma técnica muito legal. E aí agora falando das duas, né, tanto da Tsunade quanto da Sakura, a principal grande boom delas é que elas são ninjas médicas, ou seja, elas curam, né, elas são ninjas de suporte, elas são personagens de suporte. E aí a gente vai falar mais da Tsunade, porque a Tsunade usa isso assim muito claramente quando ela fala Ninpo Sousou Saisei. Perdoa meu japonês, gente. Eu juro que eu tô tentando. Mas é quando ela abre o selo pela primeira vez também naquela luta, né? Que é a técnica da regeneração mitótica. Esse nome, mitótico, ele vem de mitose. Mitose é uma dos dois tipos de divisão celular. É a divisão que a gente chama de somática. O que ela quer dizer, né? É uma divisão que basicamente é uma cópia de uma célula sua. É uma célula se copiando e fazendo uma outra igual a ela. E é basicamente assim que a gente cresce, é basicamente assim que a gente repõe tecido perdido. Então, por exemplo, a nossa pele perde muita célula o tempo inteiro. Então a gente tem uma alta taxa mitótica, né, de mitose, desse tipo de divisão celular acontecendo na pele. E assim também que os nossos ferimentos são fechados, né? Como é que, por exemplo, você faz um corte no braço e a sua pele cresce de novo, a sua musculatura, aquele tecidinho de gordura embaixo, cresce de novo? Mitose, né? Mitose, as células estão ali se dividindo e repondo aquelas perdidas. E é isso que a Tsunade faz. A cura da Tsunade e da Sakura é basicamente ativar essa mitose, né? Essa divisão celular para repor aqueles tecidos perdidos durante o ferimento. É a técnica básica de cura e reparar ferimentos assim em Naruto. E aí o segundo Mizukage, o Genjitsu, que para mim é o Mizukage mais forte da obra, desculpa aí, Mei, mas ele é o Mizukage mais forte da hora. Ele tem uma habilidade muito legal, que é a sua habilidade de explosão de vapor, né? Que ele forma esse bonequinho aqui, que também é um boneco de combate, né? Que é
um avatar de combate, e ele, em um certo momento, ele causa uma grande explosão de vapor. E a mecânica dessa explosão, ela é muito interessante, e ela utiliza os conceitos de física e do comportamento molecular perante a temperatura. Para explicar isso, a gente precisa entender que toda matéria ela tem três possíveis estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados, eles se devem muito em relação à energia que você tem dentro das partículas dessas substâncias da matéria. Então, por exemplo, no estado sólido é o estado que tem a menor quantidade de energia dentro do sistema. E pela essa menor quantidade de energia, essas moléculas elas estão mais próximas uma das outras, né? Elas estão muito mais próximas uma das outras, elas estão mais que vibrando entre si, e esse movimento entre elas não é tão intenso quanto é nos outros estados. O que acontece é, quando você oferece uma energia, geralmente uma energia na forma de calor para esse sistema, você também está oferecendo uma energia para essas moléculas dessa partícula, né? Dessas partículas desse sistema que a gente está falando. Por exemplo, pega um cubo de gelo e você oferece calor para esse cubo de gelo. O que vai acontecer? Ele vai entrar no estado líquido. E o estado líquido é uma alteração da configuração, né, da dinâmica molecular ali dentro daquele sistema. Então as moléculas elas vão ter mais energia, porque você ofereceu energia para o sistema, e elas vão conseguir ficar um pouco mais afastadas, mudando também o estado físico desse elemento, que no caso é a água, né, desse composto, né, que no caso que a gente está dando exemplo é a água, e vai para o estado líquido. E a mesma premissa é quando você oferece ainda mais energia para esse sistema que está no estado líquido. E aí quando você oferece mais energia, essas partículas elas tendem a ficar ainda mais separadas, né? Elas ficam mais separadas, aumentando o volume desse sistema. Então, que acaba virando gás, porque essas moléculas estão muito ali afastadas e com alto grau de movimentação, porque elas têm muita energia dentro daquele sistema. E o que acontece? O que isso tem tudo a ver? O que tem a ver com a habilidade do Gengetsu, né? O Gengetsu, ele esquenta, né? Ele tem essa habilidade de transformar o corpo dele em água. Ele é o Mizukage, né? O Kage da água. Então ele é muito ligado ao elemento da água. E até o próprio clã dele tem isso de... A gente volta lá no primeiro ponto, né? Tem essa habilidade genética de transformar o seu corpo em água. Então ele tem a habilidade de uma mistura de água e óleo, ele criar essa bomba de vapor. Ele nada mais nada menos, ele aquece muito rápido essa água que está sendo formada no corpo desse boneco, e o aquecer dessa água faz com que essas moléculas elas se expandam cada vez mais, se expandam. Só que acontece aqui, elas têm um espaço limitado para se expandir, elas têm um tamanho muito grande, né? Elas estão se expandindo a um tamanho muito grande, mas o espaço é limitado. É como se a gente estivesse pegando um balão, né? Imagina que a gente está pegando um balão e assoprando. E a gente está colocando muito ar num espaço limitado. Acontece que quando a gente tem mais ar do que espaço, o que vai acontecer com o balão? Pum! Explodir. E é basicamente isso que é a habilidade dele, né? Então, quando ele está no máximo de vapor, no máximo de expansão molecular, né? Naquela pressão absurda dentro daquele espaço muito pequeno, é quando causa a explosão de vapor. E aí essa técnica ela pode ser feita mais de uma vez, porque quando ele resfria, né? Quando ele retira a energia do sistema, a gente acontece o contrário do que estava acontecendo até então. Ao invés das moléculas se separarem, elas estão perdendo energia, o que faz com que elas fiquem cada vez mais próximas, retornando para o estado líquido. E ele pode continuar o processo todo de volta, podendo criar quantas explosões de vapor ele achar necessário até conseguir dar cabo da vítima dele. Então é uma dinâmica bem interessante de física. Meus alunos do 7º ano estão aprendendo isso agora, né? Isso é bem legal, deles olharem, ver como isso foi aplicado. É uma das paradas legais que o Kishimoto usa, e isso é muito bem explicado, inclusive pelo próprio Gengetsu na luta contra o Gaara lá, e é uma coisa legal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Novamente, agora falando sério, eu gostaria de pedir desculpa pelo sumiço. Eu vou tentar voltar aqui com uma frequência maior, mas vamos lembrar que, assim, eu dou muitas aulas, eu fico assim, o dia inteiro fora. Sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que pesquiso, sou eu que faço tudo. Então, assim, dá um trabalho muito grande. E visto que dá um trabalho muito grande, vocês podiam compartilhar esse vídeo. Tem muita gente que é fã de Naruto. Eu gosto de Naruto. Eu vejo os problemas no Naruto. Gosto de Naruto. É bem divertido. Tem o melhor personagem que já foi criado, que é o Sasori, que ele é muito incrível. Mas enfim.
Mas é isso. Queria pedir que vocês curtissem, que vocês mandassem esse vídeo pra quem gosta de Naruto, pra quem gosta de anime, que possa vir também a se inscrever no canal e a gente conseguir tentar começar a monetizar isso daqui. Porque se monetizar isso daqui, eu posso trabalhar menos. E eu trabalhando menos, eu posto vídeo com mais frequência, tá? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, que só Deus sabe quando ele vem.